Vamos a mais uma história do Mário de Andrade, chamado Frederico Paciência. Está vendo aí o título desse nosso conto de número 2. Então, o Frederico Paciência, ele também está no livro chamado Contos Novos, e esse livro, como eu já disse, foi publicado depois que ele morreu, mas o conto foi escrito antes. Ninguém vai te perguntar isso também. Já falei que esses contos, tirados do Contos Novos, tem essa marca, como nós vimos no Tempo da Camisolinha, voltado para o lado interior ou para o lado psicológico, né? Então vamos ao resumo da história. O Frederico Paciência vai contar a história de um homem que é um cara que tem um comportamento calmo, ele é conformado com tudo, daí o nome Frederico Paciência, porque ele não se estressa, ele não briga diante de coisa nenhuma. Ele é uma pessoa que vive uma vida simples, que não tem muitas ambições e, portanto, a vida dele não tem aquela aventura. É outro conto que não tem acontecimentos marcantes. Bom, a coisa que vai chamar a atenção é o sobrenome, Frederico Paciência. A paciência dele vai além da conta. E é aquela história, a pessoa quando é muito calma, tem gente que se aproveita disso e monta nela. Então ele chega a ter um comportamento de passividade, ele não tem autonomia para resolver as coisas, né? Então o objetivo do conto não é contar o enredo, mas é fazer com que a gente reflita. Então, como é que a paciência de alguém pode moldar a vida desse alguém? Então, uma pessoa muito paciente, ela acaba suportando ofensa, ela acaba aceitando humilhação, ela não ela não se coloca, ela não se impõe, ela não reage, daí esse nome, paciência, e essa característica de fragilidade. Então, ao longo desse conto, o narrador, né, ele vai explorar essa característica. E o final vai ser um final inesperado e, ao mesmo tempo, trágico. Porque o Frederico, que nunca fez nada, porque sempre foi na dele, sempre foi paciente, ele tentou ajudar um menino e ele acabou morrendo. Ele foi ajudar o menino e esse menino o matou. Quer dizer, você vai dar a mão para uma pessoa e a pessoa te agride. Então, ele é morto por um menino que ele foi ajudar, ele não reagiu, ele não se defendeu, ou seja, ele foi fiel até o fim ao modo dele de ser. Então, tem um determinado momento do conto que ele fala, olha, o Frederico Paciência, em outro momento, salvou uma vida. Mas não é porque ele fez um ato de heroísmo, ele impediu o suicídio de alguém. Então, quer dizer, se eu só impeço alguém de se matar, eu estou salvando a vida. Não porque ele, Frederico Paciência, era o herói, mas é porque o cara foi desabafando, foi falando, foi contando, e ele pacientemente ficou horas escutando o cara, até que o cara desistiu. Então, quer dizer, ser paciente, saber ouvir. De repente o cara estava irritado, estava muito com a cabeça cheia, e ele foi falando, e ele lá, pacientemente ouvindo. Ele não foi herói, ele só foi silencioso, ele foi um bom ouvinte, e o cara então desistiu de se matar. Então o Mário de Andrade, né, o autor, o narrador, ele brinca com essa ideia de que a paciência do Frederico teve um efeito profundo. Mas a sociedade não vai ver importância nisso. A sociedade só vê importância em alguém que faz algo assim, absurdo para salvar a vida de alguém, arrisca a própria vida para salvar a vida de alguém. É isso. Então, a história de Frederico Paciência era uma vez um homem paciente, tão quieto, tão passivo, que ele não fazia nada que chamasse a atenção dele. Então, os personagens, o próprio Frederico, que é o protagonista, aliás, é o título do conto, ele, de profissão, era funcionário público, já aposentado. Então, quer dizer, o fato de ser aposentado
é aquela pessoa que não tem uma vida ativa profissional, também não é de grandes aventuras, é um cara modesto, é um sujeito tímido, né, já que os contos são de linha introspectiva, voltados para o interior, ele é um cara, né, bem introspectivo, bem introvertido e, como o nome do conto sugere, extremamente paciente. Ele mora em São Paulo. Essa história, apesar do Mário de Andrade, né, ser de lá, não quer tem contos aí que não vai ter o nome da cidade. E nem importa se isso é em São Paulo, ou se seria no Rio, ou em Brasília, não. Mas quando eu falo de São Paulo, que é o centro efervescente, né, do país, que é a capital mais evoluída, ele tem, dentro desse mundo que fervilha, esse lado resignado. A rotina dele é monótona e ele não tem muitas alegrias e aventuras para viver. Diante de tudo o que acontece, ele se apresenta passivo. Quando ele é agredido ou quando ele é tratado com indiferença, quando as pessoas que estão à volta dele fazem pouco caso, ele não reclama, ele não se entristece, ele aceita tudo. Então, isso é o que a literatura chama de um personagem plano. Ele não é aquele personagem que começa de um jeito e de repente ele surpreende porque ele faz alguma coisa. Não, ele vai do começo ao fim de uma única forma, pacientemente levando, né? Isso é visto por alguns até como uma doença. Você ser calmo é uma coisa, mas você ser totalmente paciente e aceitar tudo que te fazem é uma coisa que não é legal. Porque se você é humilhado, você pode até não ter coragem, mas dentro de você se sente incomodado. Você se sente agredido, você se sente triste. Ele não. Ele não demonstra conflito. Mesmo quando se exigiria dele uma reação, ele não vai fazer nela. Então, segundo a crítica literária, o tema de Frederico Paciência é a crítica a essa postura de resignação excessiva. Repito, ser resignado é ser conformado, é ser aquele que não toma partido, é aquele que não tem nenhuma ação diante da injustiça. Bom, os outros personagens, porque tem que acontecer alguma coisa, são secundários e eles servem apenas para apontar uma situação em que se confirme a paciência do Frederico. Qualquer pessoa que o ofender, qualquer pessoa que o explorar, qualquer pessoa que o ignorar, não importa o nome, não vai fazer efeito nenhum, porque ele vai ficar na dele. Esse menino que eu falei, que ele tentou ajudar e que vai matá-lo, né, chegou ao ponto máximo de violência. Quer dizer, a violência maior que uma pessoa pode sofrer do meio ambiente, das pessoas com quem convive, não é nem ser agredida, é ser morta. Então, mesmo diante disso aí, ele não reagiu. Então, de temas principais, né, então vamos lembrar do tema da camisolinha, foi essa dicotomia entre o tempo passando e a perda das coisas que se sucedem. Esse aqui, paciência versus passividade. Há uma linha muito tênue entre ser paciente e ser passivo. Porque a paciência é uma virtude. A passividade, quer dizer, aceitar tudo, aí já é um defeito. Então, ele é chamado de Frederico Paciência, mas ele é alguém que passou do ponto da paciência. Segundo tema, violência versus indiferença. Quer dizer, a sociedade, as pessoas que estão à volta dele, ditas pessoas normais, abusam da paciência dele e a ponto até, né, de ele se anular. Essa morte dele, ela é mais do que anular o físico. Essa morte dele é simbólica.
Quer dizer, as pessoas estão pouco se lixando para outra. O descaso é tão grande que Frederico Paciência não fez falta. Por isso ele é um cara que vive no terceiro tema, solidão e anonimato. Ele tem nome, Frederico, mas ele é ignorado. Quer dizer, claro que o nome dele não é Paciência. Se é Frederico Santos, Frederico Oliveira, Frederico da Silva, ele é uma pessoa apagada e, ao saber que existe esse sujeito, é só para a gente pensar, no mundo está sim de Frederico Paciência. Às vezes o cara nem é paciente, mas você fala, aquele cara ele é um bobão lá. Todo mundo faz pouco caso dele, todo mundo abusa dele, todo mundo explora, ele não fala nada, ele não se defende. Então, na modernidade, aqueles que não agridem, aqueles que não são impetuosos, quer dizer, aqueles que não têm atitude, acabam como o Frederico Paciência. E existe aí também, de certa forma, uma crítica à moral cristã. Por quê? Um dos valores religiosos, um dos valores morais, é a pessoa ser resignada. Você tem que ter resignação, porque Deus determinou que a gente tenha que ter um coração puro, um coração não guerreiro, um coração que não enfrenta as outras pessoas. Só que aí, quando a coisa passa do ponto e se cria um personagem que é ridicularizado por todo mundo, isso mostra que ser muito resignado tem um efeito destrutivo para a pessoa. Então, assim, ninguém na década de 20, quando o conto foi escrito, iria criticar abertamente um valor cristão. Essa é uma visão que a gente pode deduzir. Você já ouviu dizer que o ser humano tem que ser humilde, que a humildade é um valor. Mas será até que ponto que essa humildade não te faz uma pessoa explorada? Ser humilde significa ser bobo? Porque se significar, aqueles valores que nós aprendemos são questionáveis. Essa aí é que é a crítica subentendida, né? Embora eu tenha dito a vocês que Frederico Paciência é um conto autobiográfico, quer dizer, o Mário de Andrade se sentia assim, essa narrativa é feita em terceira pessoa. Porque não pegava bem ele mesmo se caracterizando como uma pessoa que foi anulada. Então o narrador tem que ficar de fora para que ele possa ironizar e ter esse distanciamento aí crítico. E fazer esse contraste. Qual o contraste? O que é que a sociedade valoriza e o que é que o autor sugere pela história como um verdadeiro valor. A sociedade não valoriza os puros, embora ser paciente seja um verdadeiro valor. A linguagem, a narrativa também é direta, porque já que nós não temos um enredo com uma historinha acontecendo, voltado para esse lado de sofrimento, esse lado, de novo, melancólico, que é um traço constante nos contos do Mário de Andrade, né? Então, quando o narrador elogia a paciência de Frederico, e ao contrário, ele permite com que a gente, então, critique que ser paciente, na visão de todo mundo, é ser trouxa, então a gente pode falar que isso é uma ironia. Então a gente pode falar que o conto faz uma construção baseada na figura de linguagem chamada ironia. Ironizar é falar uma coisa, mas querendo dizer outra. Então é elogiar da boca para fora a passividade, mas criticá-la pelo que aconteceu com ele. Então não interessa qual é a altura do Frederico, não interessa quantos anos ele tem, porque o importante são as descrições psicológicas. O importante é mostrar o caráter. Caráter no sentido de característica. Não é se o cara é bom caráter ou mau caráter. São as características, né? E aí, mais pelas ações que ele deixa de ter do que pelas ações que ele realmente faria, né? Então, comparando
o linguajar desse conto. Com a literatura da época, ele é considerado um conto que tem uma linguagem próxima à maneira que as pessoas falavam naquela época. Você vai você vai ler em questão de prova que é uma linguagem simples, uma linguagem oral, não para você que é um jovem, uma jovem do século XXI. Mas para a época ele foi de uma linguagem inovadora. Então a narrativa, né, faz essa visão aí. Bom, outra coisa que nós vamos falar é sobre a simbologia. O que representa o Frederico? Ele é um herói, entre aspas, né? Um herói anticristão. Porque sabe aquela história bíblica que quando alguém te ofende, você tem que oferecer a outra face? Isso é moral cristã. Você não tem que revidar. Você levou uma porretada, levou um tapa, você oferece a outra face. Só que pela história do Frederico, que só perdeu, o Mário de Andrade sugere que essa moral cristã não é reconhecida pela sociedade atual. O Frederico também pode, no contexto da época, representar o brasileiro. Esse povo que muitas vezes é passivo, esse povo muitas vezes que é chamado de gentil, mas esse povo que é explorado. E apesar de tudo, resiste. Então, segundo os críticos literários, Frederico Paciência é o retrato do brasileiro. Leva lambada, é humilhado, não se deixa indignar e continua levando a vida dele. Até hoje nós temos Frederico Paciência por aí. E aí, isso não chega a ser um protesto, não é um conto em que a pessoa está escrevendo para poder criticar a sociedade e fazer um protesto, mas não. É um conto que vai mostrar que a gente vive num mundo competitivo, num mundo em que as pessoas são vaidosas, num mundo em que as pessoas preocupam-se com a aparência, e quem não entrar nesse estereótipo, nessa visão, não vai a lugar nenhum. Ele vai se anular, e essa anulação é sugerida pela morte do Frederico. Então, temos aí um conto mostrando que a paciência em excesso pode não ser tão legal assim. Tá? Esse foi mais um conto do Mário de Andrade. Em breve a gente terá outro. Até já.